Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 13 de setembro de 2019, a gente vem gravar o segundo vídeo do dia, edição noturna, para a gente poder falar do jogo entre Vasco e Chapecoense. A equipe profissional hoje do Vasco treinou na parte da manhã no CT do Almirante, viajou nesta tarde para a cidade de Chapecó. A gente tem um compromisso amanhã frente a Chapecoense. Esse jogo terá transmissão apenas do Premier, jogo referente à 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer às 19 horas. O árbitro dessa partida, a gente sempre ressalta aqui que a gente fica preocupado com a arbitragem, que eles acostumam a prejudicar o Vasco, tem sido assim ao longo dos anos, e o árbitro será da Federação Paulista de Futebol, o Flávio Rodrigo Souza. Este será o árbitro desta partida. A gente espera que esse senhor não prejudique o Vasco e que ele faça uma partida tranquila aí. Com relação a favoritismo, meus amigos, repito aqui, não podemos entrar com o clima de já ganhou. Este jogo é importantíssimo para o Vasco, para as nossas pretensões no Campeonato Brasileiro. O Vasco, historicamente, tem muita dificuldade ao enfrentar a equipe da Chapecoense lá na Arena Condá. Até hoje, no Campeonato Brasileiro, foram 3 partidas. Desde 2015, o Vasco ainda não conseguiu vencer a equipe da Chapecoense jogando em Santa Catarina. Até aqui foram 2 vitórias para a equipe de Chapecó e 1 empate. Ressalto também que o Vasco, em jogos lá na Arena Condá contra a Chapecoense, o Vasco nunca conseguiu marcar mais de 1 gol jogando fora de casa. Talvez por isso o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele impressionou a todos hoje, pegou todos de surpresa ao colocar o Ribamar para poder jogar na equipe principal, no lugar do Marrone. O Vasco, que está a 2 partidas sem fazer gol, o Vasco não fez gol contra o Bahia, naquela fatídica derrota, a gente perdeu em casa por 2-0, e não fizemos gol também contra a equipe do Cruzeiro. A gente teve até a oportunidade de ganhar aquela partida no Mineirão, mas não conseguimos traduzir em gols a boa atuação que a gente teve. Então, o Vasco necessita de um homem-gol. O técnico Vanderlei Luxemburgo preferiu optar por um homem de ofício ali, um centroavante, que é o Ribamar. O Ribamar que voltou a treinar com a equipe principal a pedido do Ramon Menezes, que estava monitorando este atleta, que estava treinando em separado. O técnico Vanderlei Luxemburgo resolveu dar um voto de confiança aí para o Ribamar. E vamos ver como que esse atleta vai se comportar. A gente não vai poder contar para esta partida com o Iago Pikachu. No lugar do Pikachu, foi confirmado que o Cáceres terá mais uma oportunidade. O Cáceres, que ainda não disse ao que veio. Eu me preocupo muito com o Cáceres ali na lateral direita, até porque a última partida que o Cáceres começou jogando foi contra o Flamengo. A gente perdeu de 4-1 e foi um corredor
ali do lado direito da defesa do Vasco. Então a gente fica apreensivo, mas é o que a gente tem. Na lateral esquerda, por opções do técnico Vanderlei Luxemburgo, Danilo Barcelos entrará no lugar do Henrique. E o Vasco vai ter 3 jogadores pendurados para esta partida, que será o Marrone, Henriques e o Felipe Bastos, né? Felipe Bastos é reserva, mas a título de informação a gente traz aqui para vocês. Com relação à equipe da Chapecoense, o técnico da Chapecoense vai ter alguns desfalques aí confirmados, alguns jogadores que são dúvidas para essa partida aí contra o Vasco. Certo é que ele não vai poder contar nem com Gum e nem com Márcio Araújo. Serão 2 desfalques aí, jogadores suspensos devido ao segundo cartão, ou melhor, devido ao 3º cartão amarelo. O técnico da Chapecoense promete uma equipe bastante ofensiva para poder enfrentar o Vasco. Nesses 2 últimos treinamentos, ele abdicou do 4-5-1 para poder colocar um 4-4-2. Ele sacou o argentino Diego Torres do time para poder colocar o Ailon. E ele ainda tem dúvidas se poderá contar com Douglas, com Camilo e com Henrique Almeida, né? Então, se tudo correr bem, amanhã a escalação das 2 equipes devem ser assim. Vamos começar aqui com a Chapecoense, que é o mandante do jogo. Goleiro Tiepo, Eduardo, Rafael Pereira, Maurício Ramos, Bruno Pacheco, Amaral, o Eli Carlos, que treinou bem hoje, foi confirmado e será titular, retornando à equipe aí da Chapecoense. Campanharo, Augusto, o Ailon, que vai substituir o Diego Torres. O Diego Torres, que é um meia, o Ailon ele é mais centroavante, e o Everaldo. Então, a formação aí do técnico da Chapecoense no famoso 4-4-2, estilo aí tradicional. O Vasco, Fernando Miguel no gol. Fernando Miguel que precisa pegar confiança novamente. Ao meu ver, falhou na partida contra o Cruzeiro. Tomou aquele gol lá no final do jogo, o chute foi forte, mas a bola passou do lado dele. Foi muito mal na partida contra o Bahia, em São Januário. Então a gente fica aqui na torcida para o Fernando Miguel reeditar as boas atuações que ele vinha tendo com a camisa do Vasco. O Cáceres, que é esta incógnita, é um jogador que é muito fraco defensivamente. Ele apoia, mas deixa muitos e muitos espaços aí. O Henriques, ele ficou machucado no começo da semana, mas conseguiu se recuperar, está confirmado para essa partida. Castan, titularíssimo, capitão da equipe. Na lateral esquerda, o Barcelos recupera a titularidade por opções do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Henrique vai para o banco, foi barrado e deveria ser assim, na minha opinião, até porque o Barcelos fez uma boa partida contra o São Paulo e fez uma boa partida contra o Cruzeiro. Contra o Bahia, o Henrique voltou de suspensão, mas atuou muito mal. É um jogador que já teve várias oportunidades para poder vingar no Vasco e não conseguiu ainda se firmar como titular.
Raul e o retorno aí do Richard, que foi um jogador que fez bastante falta na partida contra o Bahia em São Januário. Rossi, titularíssimo. Ribamar, a princípio, no lugar do Marrone. E o Thales Magno voltando à equipe do Vasco. Thales Magno, que é titularíssimo nessa equipe do Vasco, sem sombra de dúvida, apesar da idade, é um jogador que é referencial a todos aí no elenco principal do Vasco da Gama. Meus amigos, amanhã é jogo do Vasco. A gente habitualmente grava o pré-jogo, o pós-jogo. Quem sabe mais tarde a gente vai fazer uma live aqui para a gente poder dialogar aí e conversar sobre assuntos diversos que aconteceram na semana aí do Vasco da Gama. Saudações vascaínas a todos, Vasco neles, estamos juntos aí, meus amigos.